Não, e aí, né, teve a situação do Endrick. A situação do Endrick tá dando o que falar, claro. O Endrick gera mídia, inclusive internacional. E depois do jogo, o Endrick deu uma declaração, né, que ele falou que ele fica um pouco triste de jogar pouco, mas que ele entende. Nos últimos 10 jogos, o Endrick atuou por cerca de 150 minutos. Desde o começo do ano, quando teve mais tempo de titular, o atacante ele vai vendo seus minutos caírem, né, no time do Palmeiras. Ele que já está vendido para o Real Madrid por 60 milhões de euros. E o Endrick tem 7 gols em 35 jogos, com pouco menos de 1.800 minutos em campo, média de pouco mais de 50 minutos por jogo. Agora, o Abel Ferreira falou sobre o Endrick. O Endrick deu uma declaração. Eu vou ler aqui, vou colocar na arte o que o Endrick falou, porque ele jogou ontem, né? Ele enfrentou o Deportivo Pereira e ele deu a seguinte declaração: não tenho ansiedade nenhuma. Não fico bravo por não estar jogando. Tive uma conversa com o Abel e, queira ou não, ele me tranquilizou. Ele fala que o importante é eu trabalhar. Não tem tempo para ficar reclamando da nossa vida. Ando fazendo o que eu gosto, buscando o meu espaço. Fico um pouquinho triste por não estar jogando. Tenho que segurar um pouco isso. Essa é a declaração do Endrick, tá? E ele ainda completa, tá? A gente tem ainda o Endrick complementando. Ele diz: bem interessante a entrevista do Caleri que eu vi. É aquilo que jogador vive. Nunca tá feliz dentro de campo, mas a vida lá fora é crucificante. Só agradeço a Deus pela minha vida. Ele, o Abel, tem uma filha da minha idade. Ele sabe quando eu tô triste. Quando você não tá jogando, você fica um pouco triste. Se ficar bem, não é bom do jogador. Ele viu isso, que eu tava um pouco mal. A parte mais interessante do Abel é a pessoa dele. Vocês falam muito dele, mas se vocês pegassem para conhecer um pouco ele, iam entender que é uma pessoa maravilhosa. Ele sabe do tempo. Olha aí, ó, é o Endrick elogiando muito o Abel Ferreira. E o Abel, ele deu também uma declaração sobre o Endrick. E ele diz que o Endrick, que futebol profissional é bem diferente do futebol da base, que tem a torcida, tem muito mais pressão, tem mais pressão da imprensa, tem mais pressão das redes sociais. O Abel, ele deixou claro que pro Endrick muita coisa mudou. E é aquilo, um jogador que foi comprado pelo Real Madrid vai ter os olhos do mundo todo de olho nele, não só da imprensa brasileira. Vanderlei Nogueira, o Endrick, por enquanto, é uma decepção, é o que já era esperado, realmente não seria avassalador do jeito que foi na base. Eu digo decepção porque quando ele chega no profissional, ele vai muito bem, muito rápido. Ele chega naquela reta final do Brasileiro, tudo bem com o título já praticamente definido, e ele faz boas partidas. E de repente ele começa a ter uma queda de rendimento, e não só ter uma queda de rendimento, ele começa a sentir a pressão. Ele diz que ele não pedia toda essa pressão, que ele não pedia que a mídia toda ficasse de olho nele, só que ele tem que saber. Foi essa mídia toda de olho nele e dando espaço para ele que fez ele valer 60 milhões de euros para o Real Madrid. Foi essa mídia e essa pressão exagerada nele que fez ele se tornar esse fenômeno mundial. Agora tem o ônus e o bônus, né? Bom, a gente não pode ter memória curta, né? Esse tipo de declaração que você citou do Endrick, eu já ouvi partir de boca de jogadores experientes, falando de pressão, de cobrança, de uma série de outras coisas. Tudo bem. Ele é um jogador jovem e que, evidentemente, não tem o amadurecimento necessário nessa sua caminhada, que eu imagino será uma caminhada muito legal para ele. Eu, desde o primeiro momento, vi também que ele é um jogador diferente, né? E o Real Madrid investiu uma grana muito grande nele, né? Você lembra que eu disse, puxa vida, levem o garoto para o Mundial de Clubes. Não para jogar, para estar a bordo, pelo menos, para sentar do lado do Gustavo Gomes, para ver como é que um jogador tão formado como o Gustavo Gomes se comporta. Coloca para dormir no mesmo quarto do Gustavo Gomes, né? Eu acho legal isso, ele saber
Como é que é isso, antes de uma grande disputa, e depois veio a derrota, mas como é que é depois da derrota? Conviver muito de perto num evento como esse, não é toda hora que aparece essa oportunidade, ele já era uma estrelinha naquele momento, né? Mas alguns aplaudiram que ele foi conhecer a Disney na Europa e aproveitou também, conheceu o Real Madrid e o Barcelona. Então, mas só para lembrar que eu sempre acreditei que ele pudesse participar um pouco mais. Outra página dessa conversa. Poxa vida, aproveitem, né? Aproveitem porque no ano que vem ele vai embora, vai bater asas e voar. Eu acho que para os olhos da torcida do Palmeiras é importante que ele seja muito utilizado, mesmo não sendo brilhante em todos os jogos, mas é uma joia aí que rendeu uma grana para ele, por merecimento, por talento, para sorte, resolveu o problema da família, dos netos e tal, futuros netos, e do Palmeiras, que fez uma venda importante de um garoto da base. A base do Palmeiras é muito boa. Mas a decisão de quem manda no futebol é do professor Abel Ferreira. Ele entende que ele tem que ser usado só esses minutos aí. Essa é uma discussão que é para enxugar gelo, discussão do sexo dos anjos. Eu acho que na visão de muita gente ele poderia ser mais utilizado no Palmeiras. O treinador entende que não é assim e fez agora um pronunciamento nessa entrevista coletiva. A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan, né? Em 3 segundinhos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Vanderlei Nogueira falando sobre essa situação do Endrick. Isso, eu acho que o treinador, o professor Abel Ferreira, entende que ele deve ser utilizado com parcimônia, com muita tranquilidade. Ele vai encontrar tudo do zero lá na Europa. É como foi com o Vinícius. O Vinícius também foi assim. Só que o Vinícius provou, né, que ele conseguiu superar tudo. O idioma, a pressão, a camisa pesadíssima do Real Madrid. E é um sucesso, felizmente. A gente torce para que aconteça a mesma coisa com o Vinícius. O pessoal da Espanha está incomodado, a imprensa espanhola está incomodada e o Barcelona, imagino também, porque gostaria de vê-lo mais atuando por aqui, para chegar, digamos lá, aquecido, né? Pela condição que a gente está vendo nesse momento, ele vai chegar dessa forma aí, de forma discreta, mas não perdeu o talento. Lá ele pode assumir um espaço e a gente torce por isso. Então fica muito claro que o Abel entende que ele precisa aguardar. E o garoto não vai entrar em rota de colisão com o Abel e tem boa cabeça, não dá declarações contundentes ou que incomodem o treinador. Vai continuar assim, fica lá. Quando for necessário, ele será usado alguns minutos. Só isso, parece que há um conformismo do Endrick e uma decisão muito clara. O Abel nunca deixa de lado a resposta e diz que quem manda lá é ele. Ele sempre reafirma isso, né? Mas não há nenhuma dúvida, eu sempre falo aqui que ele é o presidente do futebol. Ele manda prender e manda soltar. E tem essa situação, né, o Flávio Prado, o Mauro também, que o Endrick, ele não é aquele caso de um jogador que subiu, ficou displicente, ficou marrento, ficou deslumbrado. Não. Ele é um jogador que realmente, ainda pelo futebol, ele não conseguiu se firmar entre os titulares do Palmeiras profissional. Agora, ele treinava separado, né? Ele estava treinando separado, sem ninguém saber. Ele estava treinando com o pai. A gente teve essa informação, eu e o Vampeta, em primeira mão, se eu não me engano, no Nacional, não é? Pagando do bolso dele. Sim, ele estava treinando no Nacional, pagando do bolso dele pelo campo. Depois descobriram o Nacional, ele mudou de local. Eu sei porque a gente conhece uma galera ali da Vila Maria, da Zona Leste também, que viu ele treinando em outro local. Ele é um moleque que ele não tem esse problema ainda, é bom deixar claro, do deslumbramento, da marra. Ele tenta, só que ainda não conseguiu se firmar. Agora, dá pra gente acreditar que esse moleque não vai ser tão diferenciado no profissional quanto ele era na base? Porque na base ele decidia tudo. Tudo. Na seleção, no Palmeiras, ele com 16 anos decidindo o sub-20... Ou não? Ainda é precoce para fazer qualquer observação? Olha, eu lembro quando o Neymar apareceu, a história do filé de borboleta. Que o Neymar apareceu da mesma forma, né? Badalado e tal. E aí o Luxemburgo, por um tempinho, colocou
o Neymar na reserva e entrava aquele Robinho que jogou no Palmeiras, que era uma coisa, né, maluquíssima, né? O Neymar ficou durante 6 meses, foi reserva do Robinho, e o Robinho vai contar isso pros netos dele. Falou, ó, eu fui reserva, o cara foi meu reserva lá e tal, não sei o quê, né? E depois o Neymar entrou e voou. Você só vai saber se o cara joga ou não joga se ele jogar. Ele tá jogando muito pouco. Eu não acompanho treino de clube nenhum, muito menos do Palmeiras, mas não acompanho clube nenhum. Não, ninguém. Hoje em dia não tem uma imprensa para acompanhar nada. Ninguém acompanha treino. Pois é, mas cá entre nós, se eu tivesse liberado, dificilmente eu iria acompanhar também. Pra ser bem sincero. Mas eu não, como você falou, não está liberado, mas eu também provavelmente não iria lá. Então eu não sei dizer, eu não tenho capacidade de avaliar qual o nível do Endrick no jogo. Agora, eu sei, teoricamente, se eu precisasse colocar um atacante e eu tivesse no banco o Breno Lopes e o Endrick, eu colocaria o Endrick. Mas é claro que cada um tem a sua função, cada um tem o seu jeito, todo mundo tem direito ao espaço. Se eu fosse colocar, são posições diferentes, tá? Mas se eu tivesse que colocar o Flaco Lopes ou o Endrick, eu colocaria o Endrick. Mas acho também que é a história que vai contar isso. De repente chega no Real Madrid, o menino não dá certo. Você tá vendo? Ele realmente foi um garoto só de base. Mas ele pode chegar e explodir, como aconteceu com o Vinícius Júnior. E aí, não sei. Como é o nome daquele outro menino que foi e não funcionou? Que foi pro Real também, do Flamengo? O Renier. Tá indo agora pro Frosinone. Isso. Da Itália. Tem cara que não funciona. Claro que o Renier... Qual divisão, Mauro? Acho que tá na primeira. Não, é claro que não estou querendo comparar o Renier com o Endrick, o barulho é muito maior. Mas é claro, mas é Vinícius Júnior, chega e explodiu por lá rapidamente. Se eu fosse um treinador, eu colocaria um moleque desse para jogar. E havia uma grande expectativa e não o treinador, mas eu falei muitas vezes, vou falar por mim, pronto, que o grande reforço do Palmeiras para esse ano era o Endrick. Um jogador desse porte, que o Real Madrid paga uma fortuna, e você tem condição de usar esse moleque, não usar, não me parece a melhor opção. Mas aí você vai dizer, bom, você vê o treino? Você está vendo como ele está treinando? Não estou vendo. Então, fica muito difícil você confrontar essa situação. Aquilo que o Pilhado falou, oportuno, o moleque está se matando, tá procurando fazer a parte dele, nunca deu nenhuma declaração de rebeldia, nada. É isso aí. Ele está fazendo a parte dele e está muito certo, a cabeça dele está lá fora, mas isso só me mostra também uma coisa que você fala sempre, Vanderlei, vendeu entrega. Eu acho que precisa acabar com essa bobagem dessa lei, principalmente no futebol, que você não pode, garoto. O futebol hoje está cada vez mais precoce, a carreira acaba mais cedo, começa mais cedo. Eu acho que o jogador de futebol vendeu com 10 anos, entrega. Para quem concorda com essa não muita utilização do Endrick, tem esse tópico que você acabou de dizer. Puxa vida, o time não vai tê-lo o ano que vem. A gente tem que preparar o time para o ano que vem, para agora, claro, né, que eu quero vencer, e também para o ano que vem. Entre aspas, atenção, é figuração, entre aspas, ele está lá esperando o momento de embarcar. Para quem defende a não utilização. Então, é por isso que eu sempre falei, você sabe, exatamente, você lembrou isso, vendeu entrega. A lei impede, tudo bem. Que é muito ruim, é bom repensar. Mas já que está lá, eu acho que em alguns jogos, pode entrar jogando, entendeu? De titular. De alguns jogos. Eu colocaria como uma das prioridades. Eu acho que um jogador de esporte, mas eu não treino o time, eu não sei o que está sendo feito. É muito difícil você opinar de fora. Agora, sem dúvida, nós estamos falando de 25% da carreira dele. Esse tempo que ele está perdendo aqui. Porque o próprio treinador do Palmeiras falou, ele vai chegar igual lá, do zero. Então por que já não libera, por que a lei não facilita a vida do trabalhador, que é um trabalhador, libera o menino, e se ele não estiver preparado para jogar no Real, ele vai jogar no Castilha, ou vai jogar num time menor, ou vai jogar no outro país, como fizeram com o Casemiro, meteram lá no Porto. Eu acho que o Abel, ele faz questão de deixar bem claro ali, quem manda sou eu. Eu acho. Porque com certeza pode haver uma certa pressão. Pô, mas e o Endrick? Tá bom, o Endrick vai jogar se eu quiser que ele jogue. Mas eu acho que tá certo isso. Ele que decide. Não, isso aí, eu sou ele também. O técnico é ele tem que resolver. Eu só acho que o Palmeiras tem um material precioso. No momento que você reclama tanto da falta de jogadores, você tem um jogador como o Endrick, você não está utilizando, seria ser muito perdulário contratar alguém para um lugar onde você tem o Endrick que não está sendo utilizado.
né? É gastar muito dinheiro. Por menos que o Endrick eventualmente jogue, vai ser difícil o Palmeiras contratar alguém que renda o menos que o Endrick entre. O que o Endrick pode render. Mesmo que seja, tipo, o Merentiel. Quem joga mais? O Merentiel no máximo ou o Endrick no mínimo? Né? Esse é o ponto. Quem joga mais? É que esse menino, e eu tenho o maior respeito por ele, que era um batalhador, o Breno Lopes. É um jogador com muita limitação. Será que mas ele é útil. Ele em alguns jogos entra muito bem. Claro, mas será que o Endrick, se tivesse o mesmo tanto de oportunidade, não renderia mais que ele? O Endrick, pra mim, com 20%, 30%, vai ser mais do que o Breno Lopes com 70%, 80%, porque ele é um jogador diferente, é um outro patamar. E o Breno Lopes se mata, já tem, fez o título fez o gol do título, tenho o maior respeito por ele. Só estou fazendo comparação de nível de jogador. Eu utilizaria mais. Mas acho que tem que se pensar muito na lei para liberar logo esse pessoal para trabalhar lá fora. Vendeu, entrega o cara. Para que segurar a carreira do cara? Se a carreira... não, mas aí não, Flávio. Mas aí porque a torcida tem o direito. É porque o Abel não quer que ele jogue. Mas a torcida tem o direito de contar um pouco com o jogador. Mas não está contando e está atrasando a vida do rapaz. Mas agora, não está contando agora. E será que está atrasando a vida do rapaz? Eu acho que às vezes, se ele fosse pro Real Madrid agora, aí mesmo que ele não ia jogar, ia pro Real Madrid. Não, ele ia jogar, então, e ali ele seria utilizado. Ele já entraria no ambiente. Estou partindo do que... Eu estou partindo mas eu acho que o clube formador tem o direito de contar com o jogador. Não, mas por que não conta, então? Não tá usando, o que nós estamos querendo é que ele jogue. Se ele não joga por N motivos, não está preparado, ou porque mexeu, enfim, um monte de motivos que o treinador falou aí, ele que trabalha com o menino. É lógico. Se não é útil para ele, se no projeto dele não serve, seria muito melhor ele estar no Castilha, que ele já estaria habituado, ele já teria um ano de Europa, já teria uma rodada. Gente, vamos lembrar também. Vi que o Mauro tirou o óculos também. Vamos lembrar também que o Reinier, como você falou, foi... Elegante. Não foi com menos de 18. Igual do Aidar. Foi. O Reinier foi. Não jogou. Então, não jogou. Foi pro Real Madrid B, foi pro Borussia Dortmund. Foi pro Getafe também, ele foi pra mais um clube. Girona. Então, mas o Vinícius Júnior jogou. Sim. Mas então, o Vinícius Júnior ficou no Flamengo até fazer os 18. O Endrick, então, mas o Endrick é muito mais para Vinícius Júnior do que para Reinier. De qualquer forma, se não é útil no projeto do Palmeiras, até por isso que o Vanderlei falou, não adianta eu montar um time em cima do Endrick se eu não vou ter o cara o ano que vem. Não é errado, é uma maneira de pensar, uma forma de pensar. Mas eu acho assim, você segura um profissional à toa. Ele não tem futuro no Palmeiras, não está sendo utilizado no presente como poderia ser utilizado, era melhor que ele já estivesse no local onde ele vai trabalhar, onde está o futuro dele. Já começa a se preparar, vai se ambientar a Europa, vai se ambientar um outro tipo de campeonato, vai conhecer melhor o time, vai conhecer os novos companheiros. É um nada, é um ano perdido na carreira do jogador. Eu não sei. O que isso vai... Eu acho que se o clube formador decidir, não, pode levar, é melhor pra ele. Mas se não, eu acho que o clube formador tem o direito. Fica aqui até os 18. Tanto tem direito que está usando. Só estou dizendo, eu estou olhando pelo lado do jogador. Se o jogador for utilizado, legal. Vai sair aí, vai tomar porrada, vai pegar vivência, ok. O Gabriel Jesus, ele falava, né, que ele saiu da várzea aqui do Pereira, os caras davam porrada nele. Ele falou, senhor malandro, joga no Jardim Pereira, jogador de várzea e tal. Pegou o malandragem, serviu pra ele. E aí, quando chegou na Inglaterra, chegou já jogando e tal. Agora, se o jogador não serve para os planos do treinador, é que nós estamos discutindo bobagem porque a lei não permite. Eu estou propondo que se repense essa lei, porque o jogador, aí o clube formador vai acertar com o comprador, se vai ficar mais um ano, se não vai ficar, é outra coisa. Mas você segurar a carreira do rapaz, quando o futuro dele está lá fora, e até o próprio treinador fala lá, ele vai começar do zero, se ele tivesse ido no começo do ano, já não estava no zero, ele já tinha dado 20%, 10%, 15%, e aqui não está acontecendo nada. Ele está perdendo um ano. Um ano. Ele está tendo que treinar no Nacional para se aprimorar. Conhecido as pessoas. Enfim, é importante isso. Eu citei o Vinícius aqui, porque uma das... Mas vocês não estão considerando esse momento importante? Porque esse momento é importante também. Qual? Ele acostumar a não ser sempre o cara, a sofrer pressão, a ficar no banco. Acha... Mais ou menos. Esse moleque era acostumado, Vanderlei, a ser sempre o cara. Mas quando ele chegar no Real Madrid... Desde novo ele faz gol em todas as gerações assim. Quando chegar no Real Madrid, essa pressão vai ser multiplicada por 1 milhão e vai ser mundial. Não vai ser uma coisa... Se ele for pro Real Madrid B, não.
Eu acho que é mais pressão num Palmeiras não. no Real Madrid. Ele sempre será o cara que custou 60 milhões de euros pro Real Madrid. Olha, o que ele tá fazendo lá? Mas lembra como é que aquele menino... Ele tá na janelinha, é isso que eu tô dizendo. Ele tem eu imagino, o garoto, alguém deve ter falado, olha, vai chegar lá, não vai sentar na janelinha, ele vai cruzar com estrelas, vai estar... ele sabe que é um trabalho de aproximação. Ele já estaria se adaptando lá. Eu cito o Vinícius, porque o Vinícius foi um vencedor, né? Ele venceu inúmeros obstáculos lá num pouco espaço de tempo. Né? Ele conseguiu muita coisa legal, ocupou espaço dentro do Real Madrid. Quer dizer, ele é um vencedor. Você acha que, imagino, se eu fosse, acho até que aconteceu, eu não tenho essa informação. Você acha que esse menino não falou com o Vinícius? Para mim seria assim um choque, sabe? Nunca ligou pro Vinícius Júnior. Certo? Provável que o Vinícius tenha ligado para ele e falou, olha, aqui é legal. Você entendeu? Quer dizer, alguém não colocou em contato? Me conta aí, como é que foi a tua chegada? Minha chegada foi assim, a tua vai ser mais ou menos a mesma. Eu acho que tem essa conversa. Eu acho que isso tinha que ser revelado, porque é um negócio espetacular. Um garoto que vai, teoricamente, trilhar o caminho do Vinícius, com o talento do Hendrick, conversar com ele. Jovens, né? Mais ou menos da mesma geração. Eu não ouvi, talvez vocês tenham lido, assistido, mas eu acho que seria fenomenal, entendeu? Porque ele está falando com um garoto que deu certo lá. Então eu acho que se ele não é usado, na medida em que eu gostaria que ele fosse usado, quem decide é o Abel, eu acho que é perda de tempo mesmo. E alguns jogos ele poderia jogar. Mesmo não jogando bem, mas, sabe, seria mais útil ele não estar enferrujando, jogando nas equipes que ele jogava, pela idade. Tudo bem, pelo menos tem atividade. Pau. Né? Agora fica lá... joga bem um dia, no outro melhora, no outro melhor, aprende com as deficiências daquele dia, e assim vai. Bom, mas é só opinião. Mauro, o que você espera do Hendrick? Você acha que ele pode ser realmente esse fenômeno que se falava na época da base? Ou dá pra ver que, pelo que ele mostrou no profissional por enquanto, é difícil? Porque se falava em novo Ronaldo, se falava em um novo talento padrão Ronaldo, Neymar, Adriano, era o que se falava, pelo que ele fazia na base. É uma decepção, muito cedo pra falar. E outra, você concorda que teria que mudar a lei? Eu não, eu acho que deveria ficar no clube formador até os 18, porque eu acho que o clube tem o direito, a torcida tem o direito de ver o cara jogar um pouco no seu time do coração, minha visão. Ou você concorda com o Flávio Prado? Olha, ele jogou 75 minutos na Libertadores, dá nem um jogo, né? E eu estava vendo aqui a média de atuação dele no Brasileiro, somando todos os minutos, vai dar pouco mais de 5 partidas, somando os vários fragmentos de jogos dos quais ele participou. Então ele joga bem pouco, né? Somando tudo vai dar Libertadores e Campeonato Brasileiro, que são as duas competições que o Palmeiras disputa, somando tudo vai dar uns 6 jogos. 6 jogos, já teve um turno inteiro e já estamos agora a caminho das semifinais da Libertadores. Então foi jogo, né? Ele jogou muito pouco de fato, muito pouco aproveitado. Eu acho que era melhor ele ficar na base realmente do que ele ficar à disposição e não jogar. Melhor ele voltar para a base. Ele vai ter ritmo de jogo, ele vai estar jogando. Acho que a grande questão desse menino é que ele é um jogador na base que ele se destacava muito também pelo aspecto técnico/físico, muito forte. Então, por isso que a comparação com o Ronaldo, com o Adriano, que eram centroavantes de técnica com recursos, mas também rompedores, né? O Ronaldo era um rompedor, com muito recurso técnico, mas ele era um rompedor. Ele, quando botava na frente, arrancava, era difícil parar. O Adriano é a mesma coisa. Então, por isso, acho que as comparações. No profissional, ele não tem essa vantagem física. Ele é um menino em formação, que fez 17 anos há pouco tempo, agora no meio do ano, jogando contra adultos, né? Então, ele não está formado fisicamente, mas vai enfrentar os caras que são maiores do que ele, mais fortes, mais malandros, com mais, digamos, traquejo para certas situações de jogo, de corpo a corpo e tal. Então, é outra realidade, de fato. Como é que ele vai corrigir isso? Só jogando no meio dos adultos. Não vai ter outro jeito. Eu acho que ele está parado, ele está perdendo tempo aí. Ele está parado. Era melhor ele voltar para a base, ter ritmo de jogo, do que ele ficar numa reserva que ele quase não joga. Mas você acha que ele deveria ser mais usado? Ou você acha que o Abel tem razão? Cara, um jogador que o Real Madrid... Inicialmente são 35 milhões, aí tem as metas que pode chegar a 60. Essas metas, elas envolvem participações no Palmeiras, ou seja, nesse momento, pelo que me explicaram na época da negociação, nesse momento esse valor não deve estar subindo, porque ele não está jogando, né?
Agora, se ele voar lá no Real Madrid, atingir as metas lá, aí ele vai elevar esse valor. Para chegar a 60, ele tem que ter desempenho, tem isso também. Não é 60 fechado. É alguma coisa em torno de 35 com metas. No Palmeiras, por que no Palmeiras? Até ele fazer 18, não pode ir embora, então vamos ver o desempenho dele. Digamos, titular tantos jogos, não sei exatamente quais são as metas, mas imaginamos, né? Título, gols marcados, etc. E aí ele vai para lá, consegue também atingir convocação, enfim. Ele pode elevar esse valor, mas ele está sendo pouco aproveitado. Eu acho que um jogador que despertou tanto interesse, tanta atenção, que o Real Madrid veio para cá para pagar essa fortuna por ele, não é possível que está todo mundo errado, né? Alguma coisa especial ele tem. Eu acho que valeria a pena insistir um pouco mais com ele, dar mais oportunidades. Por exemplo, jogar junto com o time principal, né? Quando ele entra junto dos reservas, aí é outra realidade. Jogar com os titulares. Poder fazer dupla com o Rony, enfim. Agora, com a ausência do Dudu, você imagina o quê? Mais chance de jogar. De repente muda o sistema de jogo, então significa que ele não vai ter tanta chance, pelo menos em tese, a priori. Vamos ver. O tempo que vai dizer, né? O tempo que vai dizer, mas eu acho que ele poderia ser mais aproveitado, sim. E entre ficar no banco e não jogar, eu acho que é melhor jogar na base. Que ele não vai estar jogando no meio dos adultos, mas pelo menos está jogando. Está com ritmo de jogo, está parado. Ele quase não joga. Os números mostram isso, você vê. Mas você acha que o treino com profissionais já não dá para ele uma maturidade profissional? Treino, jogo é jogo, né? O colega de time não vai dar uma arrepiada nele, né? Você acha que o zagueiro do Palmeiras não vai dar uma arrepiada nele que o zagueiro do Cuiabá não vai dar, o zagueiro do Botafogo não vai dar? Não, mas o que eu digo, você acha melhor ele jogar na base do que treinar no profissional? Eu acho que é melhor, ele pode treinar no profissional, descer e jogar na base. Treinando no profissional, vai ser usado? Não, pouco provável. Então deixa ele voltar para jogar um Palmeiras e Corinthians na base. Até porque na base ele tem 17 recém-completados, ele vai jogar com os garotos 2 anos mais velhos, até mais de 2 anos mais velhos, né? Ele já está jogando com gente maior que ele, mais velha que ele e maior que ele. Então mesmo na base, no sub-20, que ele tem idade de 17, né? Ele tem 17 anos, né? Poderia ainda jogar com 17. Acabou de fazer 17. Então para ele, né, seria interessante ele jogar. Ele vai estar enfrentando jogadores mais formados fisicamente, imagino eu, em grande parte, do que, na categoria anterior onde ele estava. Pelo menos tem ritmo de jogo, está jogando, assim, entre aspas, dá uma atrofiada, né? O cara não está jogando. Ferruja. Fica enferrujado, o moleque não joga. E assim, e o que ele já fez e essa disposição do Real Madrid para contratá-lo, realmente chama atenção. Claro, o Real Madrid é dono da bola de cristal que prevê o futuro. O Renier mostra isso, 35 milhões de euros e não decolou até agora. Ou seja, de repente, tem mais casos, os jogadores que eles tentaram... Dificilmente vai decolar, né? E não deu certo, Porque ele foi pro Borussia, depois foi pro Girona... Ele pode até ser um bom jogador, mas talvez nunca um jogador desse calibre, né, para valer o investimento que foi feito. Mas pro Real Madrid faz parte. Eu dei um tiro de 45 no Rodrigo, um tiro de 45 no Vinícius, para pegar só os brasileiros, tá? Que tem de outras nacionalidades. E dei um tiro de 35 no Renier. Acertei 2 e errei 1, ótimo. Quanto valem o Vinícius e o Rodrigo? Muito mais. O que eles me deram? Uma Liga dos Campeões. Tá ótimo, Renier. Tranquilo, o prejuízo que eu tenho com você aqui não me incomoda. Ele repassa para os clubes, não tem custo de salário, quem paga é o clube que contrata. Então é uma grana que está dentro ali do... A margem de erro está... com sobras, nesse caso específico, né? Aquela história que a gente falou aqui sobre o Richarlison, né? O cara... Vander, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. A gente estava falando sobre contratação que dá certo, né? 75 milhões. Pô, 75 milhões, aí alguém respondeu lá. Se não deu certo... Não tem problema, essa verba era para gastar mesmo, para arriscar. Nós tínhamos grana em caixa para arriscar. É isso que o Mauro falou, exatamente isso. Uma hora a bola entra. Entrou com o Vinícius, entrou com vários jogadores e pode tomar. Eu torço muito a favor do Hendrick, quero que ele tenha sucesso lá, fiquei muito feliz com o sucesso e as batalhas vencidas pelo Vinícius. Esse foi um ganhador, dentro e fora de campo. Eu acho, inclusive, que se o Hendrick for para a Europa, eu imagino que façam com ele algo muito parecido com o que fizeram com o Ronaldo quando foi para a Holanda, né? Rapidamente o Ronaldo incorporou, né? Eu acho que vai acontecer, só acho. Mas é que ele já é meio fortinho, né? Vão trabalhar para ele ficar mais forte, ter mais explosão ainda, eu imagino isso. Porque é exatamente o que acontece com outros jogadores assim. Porque a característica dele é essa, né? É técnica e muita força física. E aí que finalizador, né? Exato, ele finaliza bem, e, assim, ele tem técnica, tem recurso, o garoto sabe jogar.
Mas a força faz parte. É diferente do Vinícius e do Rodrigo, que são mais leves, né? São jogadores mais de lado. Ele é um cara que joga mais centralizado. Não é um cara para jogar de pivô só ali dentro da área, mas pode até desenvolver. Ele ganhando mais corpo, vai crescer, vai ficar mais alto. Ele é mais baixo, né? Ele tem 1,73 só. Mas ele pode crescer um pouco mais e aprender. Ontem, por exemplo, o Botafogo tomou 2 gols de cabeça de um jogador de 1,75 m. Romário contra a Suécia. Romário tinha 1,68 m, sei lá, e fazia gol de cabeça também. Quer dizer, é colocação e tal. E às vezes fazer o pivô não é só a bola alta, é saber preparar uma jogada, dominar, ajeitar e tal. Acho que ele pode desenvolver vários elementos no jogo dele. E acho que a parte física é muito importante para ele. É um jogador que conta muito com essa questão física, além de ser muito técnico. Mas, enfim, eu acho que aí é uma escolha do técnico, só o tempo vai dizer. O importante é, sinceramente, se o Abel Ferreira vai ter razão ou não vai ter razão. O importante é que o garoto jogue bola e tenha uma carreira brilhante. É isso que... Você acha que ele pode ter ainda, né? Claro que sim. Eu acho que vai ter. Eu também acho. Acho que é muita pressão. Eu acho que vai ter. Eu acho que ele vai decolar ainda. Eu acho que vai ter. Assim, existem situações em que você não tem muita opção, você vai e coloca garotos para jogar, por falta de opção. Mas também tem a questão do perfil do técnico. Tem técnicos e técnicos que gostam mais. Por exemplo, o Luxemburgo, para mim, faz um trabalho fraco no Corinthians. Não gosto da maneira como joga. Aliás, esse jogo dessa semana gerou reações, para mim, raríssimas, de indignação de torcedores, até na imprensa. Não ficaram se preocupando só com o resultado. O pessoal, pô, que jogo foi esse, né? Que partida horrorosa. E ele ficou brabo. Como é que esse time se classificou? Eu achei isso muito saudável. É muito bom quando a gente vê as pessoas não olhando só o placar, mas discutindo a maneira como o time joga. Mas o Moscardo, pô, ele lançou o garoto é bom pra caramba. 17 anos. Então, isso é um mérito do técnico. Teve coragem de colocar o garoto. Ah, mas ele tem o Fausto Vera não está na fase. Botou o garoto come a bola. Já está para ser negociado. Já falam que o Chelsea vai buscá-lo. O Chelsea está com um olho enorme em cima desses jogadores muito jovens aqui do Brasil, né? Já levou alguns. Já levou o Ângelo, já levou o Andrei do Vasco, né? Levou mais um agora. Teve mais um agora que ele contratou, o Chelsea. E está de olho no Moscardo também. Foi o do Santos, o David Washington. David Washington, e agora também está de olho no, segundo o noticiário do Corinthians, nesse jogador. Então, tem técnicos e técnicos. Alguns lançam jogadores jovens, mas facilmente outros não.